debater, tá? É explicar só. Depois a gente pode ter uma aula sobre os três, tá? E eu não cheguei ainda eu vou chegar em Abrão, tá, irmãos? Estou fazendo todo esse ciclo para mostrar um versículo que desnorteou tudo isso. Que está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ok? O que acontece? O dispensacionalismo fala assim, que eles alegam pela volta de Cristo por ter redescoberto isso daqui, que vai ser o seguinte: eles pegam ali, foi o que eu estava conversando até com o pastor Fran, eles pegam ali um exemplo de Daniel, eles pegam 2 Tessalonicenses e pegam um versículo isolado de Apocalipse. E eles falam assim, que é essa descoberta deles. Eles falam assim, que vai existir 3 anos e meio de paz, Cristo vem, arrebata a igreja, certo? Vai ter as bodas do Cordeiro, como o pastor sempre fala aqui, certo? E vai ter a grande tribulação aqui na terra, tá bom? Só que essa grande tribulação, para eles, vai ser para um povo específico, que é quem? Os judeus. Estão entendendo? Então, assim, a igreja é arrebatada, a fúria do anticristo vai ser com os judeus, tá? Com esse pensamento, eles falam o seguinte, ó: existe uma divisão. Existe gentios e existe judeus. Para os gentios, Jesus veio, morreu, ressuscitou e nós temos a promessa. Para os judeus, vai ser neste momento da grande tribulação, a qual Jesus vai vir depois para eles. Eu estava até brincando ontem com o Samuca. Jesus vai vir depois para ele, porque Apocalipse fala que ele vai vir como um cavalo branco, entendeu? E ele vai vir como esse cavaleiro forte, branco, reluzente, com fogo, e vai salvar este povo deles. Porque eles acreditam que os judeus não fazem parte da promessa de Abraão, porque eles são a nação a qual Deus escolheu através de Abraão. Irmãos, estão conseguindo compreender? Não, fala a verdade assim, fala, não estou entendendo nada. Não estou entendendo. É bom, irmãos, é bom explicar isso aí. Irmãos, vou voltar. Nós lemos que o próprio Paulo falou o seguinte, que através de Abraão, pela nossa fé, nós somos alcançados, não é isso? O próprio texto fala que em ti serão benditas todas as nações da terra. Não fala? Fala isso, não fala? Então tá bom. O judeu, ele tem um certo, eles mesmos, ele tem um certo exclusivismo, tá? Porque nós, para eles, é isso, é gentil. São pessoas que falam, Deus é para nós, não é para vocês. O Messias que eles estão esperando, o Yeshua HaMashiach, né, que é Jesus, o Messias, esse vai vir para nós. Não é para vocês, é para nós. Estão conseguindo compreender ou não? Judeu, tá? Judeu. O que acontece? Quando Darby chega e estuda isso daí, ele vai falar o seguinte, ó. Não tem o sistema, é dividido realmente. Existe um tratamento com a igreja e existe um tratamento com os judeus. Estão conseguindo agora clarear um pouco ou ainda não? Vamos lá. Nós somos os gentios, não somos, irmãos? Na visão dessa ideia do dispensacionalismo é o seguinte: Cristo vai voltar, não vai voltar? A igreja do Senhor é arrebatada. Ela não passa pela grande tribulação. Estão conseguindo entender? Ela é tirada. Um tratamento, ok? Para os gentios. Esse tratamento é para os gentios. A igreja não passa pela tribulação e vai embora dessa terra. Ok? Mas aí tem uma outra tratativa, que é com quem? Com os judeus. Porque Cristo vai depois se apresentar para ele junto com a igreja e vai falar assim, ó, eu sou aquele que vocês sempre falaram. Ok? Pergunto eu, irmãos, quando foi que Israel se tornou uma nação? Opa, quando? Obrigado, pastor. Não precisava caguetar, né, pastor? Ou falar, né? Está na idade de Israel, não tem como esquecer, né, pastor? Então Israel tem quantos anos, pastor, como nação? 75. Então foi que ano? 1900 e quando? Quando surgiu a ideia de Darby, irmãos? 23. Pergunto eu aos irmãos, nessa época Israel já era nação? Por que não era?
Porque ainda não tinha sido. Então, irmãos, não se pode falar que é uma nação, porque Israel ainda não era nação. Eles estavam procurando um Messias ainda. Eles não tinham uma nação. Irmãos, eu acho que os irmãos estão com cara... Estão me assustando essa cara aí, velho. É sério. Vocês estão me assustando. Deixa eu falar, irmãos. Deus sempre prometeu uma nação a Israel. Sempre. Hoje, irmãos, Israel já é uma nação. Israel já é uma nação. Estão entendendo? Pela concepção de Darby, vai ser duas tratativas, igreja e Israel. Porque na cabeça dele ainda em 1823, Israel ainda não era uma nação. Vocês estão conseguindo compreender? Só que agora Israel já é uma nação. Então, logo, não são duas vindas, é uma vinda. Não são dois povos, é um povo. Estão conseguindo compreender, irmãos? Não existe essa distinção entre Israel e igreja. Nós somos um povo só. A mesma bênção que existe para os judeus, existe para nós também, porque nós acabamos de ler. Vocês estão conseguindo compreender? Não é duas tratativas a mais, é uma tratativa só. Israel já tem a sua nação, a promessa já foi cumprida, porque Deus prometeu a nação para ele, e a partir de 1948, Israel se torna a nação. Então, eles almejavam um rei, hoje já tem o primeiro-ministro, que foi preso por corrupção, que é Benjamin Netanyahu, foi preso. Não é só no Brasil que existe corrupção, não, irmão, Israel também tem. Vocês estão entendendo? Então, ele já é uma nação. Então, irmãos, o que eu estou falando isso para os irmãos? Através de um versículo, uma pessoa em 1823 levantou uma tese na qual hoje muitas igrejas acreditam. Muitas igrejas acreditam. Vocês estão conseguindo compreender? O que eu estou falando é o seguinte: todas essas coisas que vão surgindo, irmãos, têm uma origem, e a origem é a palavra de Deus. Só que esse surgimento do liberalismo foi o que confundiu a mente de muitas pessoas. Porque antes, irmãos, todos aceitavam que a igreja ela iria passar pela tribulação. Porque os nossos irmãos do passado passaram pela tribulação. E, pra vocês terem ideia, eu estava falando isso ontem para o Samuca, eu e ele, a Débora. Jerusalém foi incendiada, irmãos, por causa de sangue de cristãos. Corpos de cristãos que foram incendiados. A história vai falar que faltou madeira para queimar os corpos dos irmãos. Agora, por que a igreja no século 21, bonitinha aqui, não pode passar por uma tribulação? A tratativa é diferente. São dois povos. E através disso, irmãos, olha a preocupação, porque isso foi a ideia. Só que através da ideia vem outras ideias. E aí olha que interessante, irmãos. Tem um texto que fala sobre os remanescentes de Israel. E aí o que eles pegam? Eles falam o seguinte: bom, remanescentes de Israel? Então peraí. Olha como é que é a mente do ser humano, irmãos. Bom, eu estou falando isso, irmãos, porque tem pessoas da minha família que acreditou nisso. E não tira mais da cabeça dela. Só o Espírito Santo. Não tira assim, né? Só o Espírito Santo. O que acontece? Já que vai ter duas vindas, então é o seguinte, vou dar um exemplo, tá, irmã Gonçala? Tá repreendido em nome de Jesus, tá? A irmã Gonçala, não, só estou dando um exemplo, eu vou me pôr nesse exemplo também, tá? Estou eu, a irmã Gonçala e vou pegar a Marília. Sempre. Vou pegar o sangue bom. Eu, a irmã Gonçala, a Marília, o Samuca e o Mateus. Certo? Bom, o pastor Fran, o resto do povo, o Sandrão, a tia Neia, a Camila, as irmãs chegar para nós e falar: ó, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando. Ó, presta atenção. Ó, não sei o quê. Ó, não sei o quê. E a gente, mano, tô ouvindo essa promessa, ó. Tô falando do pensamento de Derby, tá, irmãos? Dispensacionalismo, o pensamento dele, tá? Tô trazendo para a igreja sobre Abraão, tá bom? Vamos lá. De repente, 3 anos e meio, a igreja subiu. Tá eu sentado nessa cadeirinha aqui, eu, a irmã Gonçala, a Marília, Samuca e Mateus. Olha o perigo, irmãos. Eu estou falando, olha o perigo. A gente brinca assim, mas olha o perigo. Da ideia surgiu outra ideia. Outra ideia. Bom,
realmente, ó, o pastor Francisco estava certo. Jesus Cristo voltou. Quer saber? Agora eu tenho outra chance. Porque vai ter a outra vinda. Então, não é só para Israel. Eu também sou remanescente. Porque eu também, aí entra a promessa. Porque eu também tenho a promessa. Então agora eu vou pagar com a minha própria vida. Mas isso, irmãos, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não fala que nós vamos ter duas oportunidades. Fala que nós temos a oportunidade. Por causa de uma coisa mal interpretada, irmãos, muitas pessoas acreditam. Vocês estão me entendendo? Porque eles acreditam que realmente, ó, é verdade o que o pastor Fran falou. Jesus voltou. Então agora eu tenho uma outra parte, porque depois desses 3 anos Jesus vai voltar de novo. Vocês estão entendendo? O que era para ser para a nação de Israel, acabou falando para a congregação. E agora a congregação fala assim, eu também sou enxertado em Israel. Então eu vou com eles também. Qual a dificuldade disso, irmãos? Todas. Todas. Porque você não precisa mais viver em santidade, porque você vai ter outra chance. E não tem outra chance. Na Bíblia não fala em outra chance. Fala que Cristo vem e arrebata a sua igreja. Quem não está preparado... Obrigado, pastor. A graça, o quê, pastor? E aí, irmãos? Pode falar, irmão Gonçalo. Isso. Ah lá. Não vem de voz, viu, Mar? Não vem de voz, né? É. Fala, irmã. Eu agora fiquei com a dúvida, porque Pode falar, irmã. quando em Apocalipse não fala das duas testemunhas, não fala daquela parte lá que é dos 3 anos e meio de tranquilidade, Isso. né? Mas também tem os 3 anos e meio de tribulação, e fala das duas testemunhas. Vamos lá, irmã. Eu vou chegar. Eu fiquei não é o pensando assunto, agora, mas não é o assunto, mas eu explico. Não tá na Bíblia esse segundo arrebatamento, Segunda né? vinda. Segunda vinda, não tá. Mas aí confunde um pouco, né? Quando chega nessa parte das 3 anos e meio de tranquilidade e 3 anos e meio de atribulação. É aí que eu vou falar assim. Eu não vou entrar na escatologia, tá, irmã? Porque é um assunto que a gente pode pegar uma outra aula. É que eu só estou pegando de um versículo, mas a gente pode estudar sobre isso, tá, irmã? Que são as linhas escatológicas, que é onde muda muita coisa, tá bom? Beleza? Mas assim, irmã, eles pegam a respeito de Daniel, que é as 70 semanas, tá? Eles pegam aquela profecia de Daniel e aplicam. Lembra que eu falei para os irmãos? Eu sempre tenho ensinado isso para vocês, irmãos. Uma coisa é você pegar um texto isolado. Outra coisa é você ler o contexto, o texto e o que vai referir depois. Não adianta você pegar somente um texto e falar que aquilo é o certo. Tá entendendo? Porque assim, irmãos, as duas testemunhas, que nem ela falou, que muitos alegam que é os que não passaram pela morte, que é Enoque e quem mais? Elias. Mas a Bíblia fala o nome dos dois? Ó, tem uns que acreditam, mas Moisés ainda morreu, né? Que só não acharam o corpo, né? Irmãos, lembra que eu falei para os irmãos assim, ó, nós vamos aonde a Bíblia vai e nós paramos aonde ela para, certo? Estudiosos alegam que sim, que essas duas testemunhas são eles. Tá? Podemos afirmar? Não. Não. Outra coisa, uma coisa é literalidade do texto. Tá, irmã? Porque as duas testemunhas vai falar em Apocalipse, certo? Só que o mesmo Apocalipse fala que tem um anjo com 300 olhos, com várias asas. E como que você imagina isso? Você consegue imaginar isso? Não, então, fizeram uma imagem lá, você viu, né? Bonita a imagem, né? Jesus Cristo. Não, é bonita no sentido ao contrário, é uma aberração. É uma aberração. 10 chifres. A prostituta que emerge do mar grávida. Vocês estão entendendo? Uma coisa, irmãos. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. O perigo, irmãos, é você pegar a literalidade do texto. Estão entendendo? Por isso que eu falo que nós estamos aqui para estudar, irmãos. Esse que é o problema. Se eu pego só a literalidade sem ler Gálatas, e sem ter todo esse estudo, vai falar assim, realmente, é só para Israel. Porque Abraão foi o pai de Israel. Mas não fala que ele foi pai de uma nação, fala que ele foi pai de nações. E essa mesma nação está na Torá. Só que eles não admitem, eles falam que é eles. Eles falam que é eles. E aí, irmãos, por causa deste movimento, a volta de Cristo ficou mais agradável para as pessoas. Ficou mais fácil.
Vocês estão me entendendo? Porque assim, é mais fácil eu pregar que Cristo volta, mas você pode ter outra chance, porque foi assim que, eu vou falar do exemplo da minha família, que no caso é minha irmã, que um pastor falou para ela, que ela sim tem outra chance. Então o que eu faço? Eu vivo à vontade. Então eu vivo à vontade. Só que Cristo fala, vigiai e orai, porque não sabia nem o dia nem a hora. Outra coisa que ele fala da dor de parto, nós falamos isso daqui, lê Mateus, irmãos, lê Lucas, lê Marcos, vê se lá vai ter duas vindas. Lá fala que os eleitos de Deus, nós somos os eleitos de Deus, irmãos. E se ele não abreviasse aquele dia até se possível, até os eleitos se perderiam. Estão entendendo? Então assim, irmãos, até antes de 1800, todos acreditavam e vivenciavam a igreja como uma tribulação. Porque o Fê fala isso, mano, irmãos, é muito interessante, o Fê fala isso muito bem. O evangelho, irmãos, significava ser chamado para a morte. Vou chegar lá, irmãzinha, a irmã é porreta. Vou chegar, mas estou falando desde o passado. Porque assim, irmãos, quando você aceitava a fé, para ficar mais fácil, tipo, para a Marília dar um sorriso para mim, quando você aceitava a fé, era como se fosse, o pastor também fala isso, é como se fosse você estar assinando o seu atestado de óbito. Aí você fala, isso é antigamente. Vai para Nicarágua. Vai aqui para o México. Ou melhor, vai para o norte aqui do Ceará. Nós aqui, irmãos, estamos acomodados. Nós estamos acomodados. Só que tem pessoas que não estão acomodadas. E o evangelho é isso. Não é duas vindas, é uma vinda. A igreja tem que estar preparada para a vinda. Para a vinda. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos. E Paulo fala muito bem isso, presta atenção. Vocês estão seguindo a lei, mas a lei não salva ninguém. Porque precisou de um mediador, que foi Cristo, igual o pastor falou. Isso não vem, desculpa, amar, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de nós, irmãos, é de Deus. E Paulo fala ainda, agora não são mais duas nações, é uma nação. Uma nação. Tanto, ele ainda usa esse termo, tanto gregos, que é os gentios, como os judeus. Ambos agora são uma nação. Na época de Jesus, ele já veio unindo todo o povo. Tanto é que ele veio circulando a Samaria, Boa, irmã. todos Boa. esses povos que já... Quem era Samaria? Que era contra. Quem era Samaria? Então, Brincando aqui com os irmãos, Samaria é igual Corinthians, velho. Ninguém queria, velho. Tô brincando, é brincadeira. É brincadeira, irmãos. É brincadeira, é brincadeira. Eu tô brincando, irmãos. É brincadeira, só para descontrair. Então, assim, ele já veio unindo todos os povos, o que quebra todos esses estudos que fala que é uma nação. Não, são para todos. Jesus veio para todos. Né? Ele já veio unindo todos. Ó, vamos lá. Calma aí, não, vamos chegar lá. Bigode de manhã. Calma aí, não, vamos chegar lá. Calma, vamos por partes. Não, todos que aceitar. Isso. Todos que aceitar. Isso que você... Ele veio para todos. Ele chama. Aliás, ele chama. Isso. Ele chama todos. O chamado de Jesus é para todos. Agora vai de quem aceitar, de quem querer. Boa. Isso, irmã. Ó que interessante, irmãos. Essa é a visão. Ó que interessante. No Antigo Testamento, pergunto eu para os irmãos, existe alguma nação que foi salva fora Israel? Quem? Gilmarinha é... Não. Jonas, irmãos. Qual foi a nação que foi salva por Deus ali naquele momento? Quem? E quem eram os ninivitas? Quem? Não. Irmãos. Nimrod. Não fala também que ele foi os pais dos ninivitas, nós lemos. Mas Deus salvou ou não salvou? O rei, essa foi a revolta, eu dou um paralelo aqui, mano, revolta Paulo. Essa foi a revolta de Jonas. Porque ele falou, como pode o Senhor perdoar uma nação ímpia desse jeito? Eu me revolto. Aí ele sobe pro cantinho dele, que ele era careca igual eu, tudo indica. Ele sobe lá e se revolta, ele fala, eu vou ficar aqui sentado e vou esperar Deus destruir a cidade. Foi ou não foi? E aí o rei chega e fala, ó, não, opa, vou escutar a voz do profeta, todos vão entrar em jejum, até os animais. Foi ou não foi? E aí o que Deus falou? Não vou destruir, não vou. Aí que vem a revolta de Jonas, como não vai? Não vou.
destruísse. Essa é assim, depois, tem outros debates aí, mano, que aí vai entrar mó, né? Mas assim, em suma, ele fica aguardando tudo, leva a o quê? Que ele senta e ele aguarda a destruição dos ninivitas. Porque ele fala, agora eu vou sentar e vou aguardar o juízo de Deus. E aí o que acontece? O rei fala, não, vamos nos dobrar, vamos jejuar, vamos mover o coração de Deus. E Deus chega para Jonas e fala, não vou destruir. Não existe, irmãos, eu falei na aula passada e repito nessa aula, não existe pessoas que Deus não possa salvar. Não existe. Exemplo claro disso nós acabamos de estudar, Paulo. Eu conversava nesse debate aí com o Fê, falava, Fê, uma mente tão magnificante como a de Paulo, totalmente judaizante, matava os cristãos, mandava matar cristão. De repente falou, cara, Cristo me apareceu. Mudou a chave, irmãos. Quem é os problemas da nossa vida perto de Jesus? O problema é que a gente não tem fé igual a Abraão. Porque Abraão creu. Ó, Sarai, você não vai ter... Lógico, calma, tem as datavénias, né? Hoje eu estou muito jurista, né? Mas teve fé, irmãos. Teve fé. Hebreus 11, já começa com ele. Quem foi o pai da fé? Abraão. Ô Senhor, é para mim ir para lá? Pai, vamos para lá, que nós lemos aqui no texto. Terá chega e fala, bora filho. É isso, então vamos. Vocês estão entendendo? E aí ele continua. Aí, tá vendo, irmãos? Ficou claro, irmãos? Mesmo. Dúvidas. Se não tem, aí que eu me preocupo, porque que essa aula maçante, os irmãos não têm uma dúvida. Teve da irmã Gonçala. Irmã Gonçala, não sei se eu posso dar esse estudo para a irmã, tá? Mas uns tempos atrás, acho que foi o Fê que trouxe esse estudo. Existem linhas escatológicas que falam, tá? Só que essa linha pré-tribulacionista, irmã, é isso que eu estou te falando, tá? Ela surgiu aqui, 1823. E a igreja tradicional, ela apenas combateu aquilo que estava sendo ensinado na igreja. Estão entendendo? Por isso que existem vários pastores que acreditavam em pré-tribulacionismo, e quando leu, falaram, realmente, não é duas vindas, é uma vinda só. Então, e que eu estou falando isso, irmãos, não é para alimentar nenhum debate, nem para deixar confuso nada. Não é isso, eu estou falando que teve um surgimento. Então, o pós não tem origem. É desde a igreja apostólica. Não, aí que é... Irmã, vamos lá, vou voltar, tá? Surgiu uma ideia. Dessa ideia não surgiu outra ideia das pessoas, lembra que eu falei? Dentro de uma ideia não surgiu outra ideia? Vou lá, de novo, tá? Calma aí. Surgiu a ideia do prêmio, surgiu duas vindas, não é isso? Dentro dessa que era só para o gentil, as outras pessoas já não começou a acreditar, falando assim, não, então eu também posso ir depois. Está entendendo? Dentro de uma ideia, surgem outras ideias. Aí, até então, era só pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Depois eu falo os dois. No meio desses dois, entrou um, que é esse mid, que relativizou as coisas. Nem lá e nem cá, vamos ficar em cima do muro. Rafa, é que tem muita gente aí, muitos dos irmãos, que eles não sabem diferenciar, não sabem nem o que é dispensacionalista, cara. Então, na cabeça deles vai ficar difícil mesmo de entender. Tinha que dar pelo menos um resuminho, tipo, o que é o dispensacionalista, então que é aliado ao pré, que é aliado ao pós. Eu vou falar assim, então. Eu dou uma pausa aqui. Na próxima aula eu trago para os irmãos certinho. Isso, Rafa, acho que fica mais fácil. É porque assim, irmãos, realmente, me perdoa, desculpa, é que esse versículo é o que traz margem para tudo isso, estão entendendo? Apenas esse versículo, tá? E aí o que eu vou fazer então? Aí na próxima aula eu trago para os irmãos o resumo de cada uma dessas coisas, tá? O dispensacionalismo, eu vou falar simples para os irmãos, é era de dispensações, que nem nós vivemos hoje pela dispensação da graça, só que existiu dispensação da lei e por aí vai, tá entendendo? É isso. 7 dispensações, que é o 7 que já tem tudo associado com 7 perfeição e tudo mais. Tá bom, irmãos? Então eu trago para os irmãos isso daí, tá? Ok? Na próxima aula eu trago um resuminho simples de cada um deles, tá? E aí os irmãos vão entender. Obrigado, Fê. Deus abençoe. E desculpa, irmãos, me perdoa, porque na minha concepção os irmãos já tinham uma noção do... Me perdoa, tá? Então foi um erro meu, peço perdão para os irmãos, até porque estão nos acompanhando pela live, tá? Então eu volto para o texto. Ok? Vamos lá? Depois vão tacar fogo em mim, mas tudo bem. Só que assim, é só para não ficar no além. Bom que ninguém perde a próxima aula, Rafa. São três
são 3 eras. Só 3 por enquanto. Hoje já tem 5, tá? Mas a princípio eram 2, virou 3, agora é 5. Aí que eu confundi mais os irmãos. Mas vamos lá. A primeira, todo mundo só acreditava, até antes de 1800, somente no pós-tribulacionismo. Isso não era nem debatido nas escolas teológicas. Estão entendendo? Que era o quê? Só existe uma vinda. Ambos os povos, uma só. Jesus vem, faz o que tem que fazer, acabou. Ok? 1823, vou falar cada um, tá? Surge a ideia diferente, que é o quê? Israel, igreja. Igreja, Israel. Igreja sobe primeiro, Israel sobe depois. Ok? Mid, né, que é o meio termo. Não. É mesclado. Tanto igreja como Israel pode subir na segunda vinda. Estão entendendo? E agora já tem o neotribulacionismo. Irmãos, é assim, vai surgindo. Mas o porquê que surge isso? É isso que eu quero falar. É só para aliviar a sua culpa. É só para tornar o evangelho mais agradável, mais simples. E simples que eu digo do seu ego. Porque através do liberalismo, agora é daqui para cá. A Bíblia é muito dura. Não, a Bíblia é muito dura, Jesus é muito enfático. Não, só sobe quem vai subir, vai ficar quem vai ficar. Vamos tentar criar um jeito para ficar mais leve. Espera aí, deixa eu pegar um versículo aqui que dá a entender. Aí pega o versículo isolado e fala assim, não, realmente, vai ser isso. E aí você começa a aplicar. A pessoa que não quer doutrina, maravilha, irmãos. Maravilha. Maravilha, porque assim, eu tenho 2 chances. Realmente, é verdade, o que os crentes falou é verdade. O pastor Francisco pegou 40 anos falando que Jesus ia voltar. E não é que o pastor Francisco estava certo, Jesus voltou. Agora eu acredito. Mas isso não é ter fé, irmãos. Ô, Rafa, desculpa Oi. atrapalhar de novo. Fala, Fê. Então, Outra bronca? Pode falar. Não é bronca, não. A minha visão, eu acho que essa questão de... Não é nem por maldade. Pode ser que tenha alguns que é aplicado por maldade, mas muitos interpretam mesmo errado, não sabendo aplicar o mesmo texto, entendeu? Isso. Não é nem por exemplo, eu vou me basear para aliviar, para eu ter uma outra chance. Eu não vejo assim. Eu vejo que muitos interpretam mesmo errado. E se fosse algo tão simples, não teria debate, né? Porque é difícil mesmo esses temas. É porque tem base na Bíblia para você interpretar de outras formas. Tanto que tem o mid, o pré, igual você falou agora. Tem 5 já. Um novo já, que eu nem sabia desse daí. 5 visões escatológicas já. Entendeu? Por isso que eu acho muito complexo esse assunto. Porque se fosse simples, não teria debate. É isso e pronto, entendeu? Eu penso assim. Não, tá certo, irmãos. É porque assim, ó, tudo é para agradar o seu ego. Essa é a verdade. Eu gostei muito da frase da Débora ontem. Tem muitas coisas, irmão, que eu gravo. Eu sou muito assim. E ela falou assim, Rafa, muitas coisas que eu vivia na minha vida pareciam... Me corrija se eu estiver errado, tá, Fia? Parecia um evangelho simples. Não foi assim, né? Então eu vivi uma vida sem temor. Porque para mim me apresentaram um evangelho simples. Mas, quando o Samuel... Ela falou assim, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia e o pessoal, que nem o Samuca agora, esposo... Começou, mas olha que bonita a sinceridade do coração de uma pessoa, irmãos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não foi o Samuca primeiro, foi a Bíblia, tá? Quando eu comecei a ler a Bíblia e teve alguém que nem o Eunuco que me explicou, eu vi que era um confronto, que a vida que eu estava servindo não tinha nada a ver com o evangelho, foi ou não foi, filha? Estão entendendo? Uma coisa, irmãos, é o que o Neufê fala, pegar, às vezes, irmão, por inocência, mas nunca parar para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Mas qual é a origem? Da onde surgiu esse pensamento, igual a Giovanna falou? Porque surgiu. Da onde? Acabamos de ler, falou que descobriu algo no texto que até então não estava revelado. Como assim não estava revelado? Mas antes disso, eles ficaram obrigados, ele brigou com a igreja anglicana. Então tinha uma desavença. E a igreja anglicana não acredita em pré-tribulacionismo, são todos pós-tribulacionistas. Vocês estão me entendendo? São visões diferentes, isso que o Fê falou, desculpa, irmãos, é que eu me aprofundei, mas não era isso. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos, tudo isso é apenas com esse versículo de 3, Gênesis 2, 3, no finalzinho, lá na parte B, que fala assim, em ti, em você, serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Não é uma nação, são todas as nações. Pode falar.
Ah lá. Melhor ainda. O- Olha lá, ó. É interessante porque, por exemplo, quando você cita essa questão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar lá em Gênesis 14, quando Deus muda o nome. Abrão, se continuasse só Abrão, realmente faria sentido só a nação de Israel. Porque Abrão significa pai de um povo. Aí Deus pega e muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Olha lá. Então já até o contexto já muda, porque então não é só pai de um povo. Agora Deus muda o nome dele, agora ele é pai de nações, não só uma, mas de Povo, todas. É isso que é legal, irmãos. Por isso que eu falo que a escola bíblica é um culto, irmãos. É que minha hora já foi, eu só vou terminar de ler o Gênesis 12 para a gente estudar em casa. Mas a escola bíblica é um culto, irmãos. Só que na escola bíblica a gente consegue entrar nesses debates, igual o Fê falou, que não é simples, irmãos. Só que assim, a igreja do Senhor, ela sempre se defendeu contra essas teses. Tem que defender, irmãos. Tem que defender. É a função da igreja, defender um cristianismo genuíno. Estão entendendo? É a nossa função isso, irmãos. É igual a gente sempre fala, é pedir razão para aqueles que argumentam contra a nossa fé. Então, todos os dias, irmãos, estão surgindo novas convicções diferentes desta palavra. E nós temos que estudar para combater isso. Não quer dizer que surgiu, igual a irmã Gilmarinha falou, mas da onde surgiu? Não, não surgiu. Simplesmente foi uma contravenção. Porque, por exemplo, assim, imagina comigo, irmãos, nós estamos em 1800. O liberalismo está comendo total. Agora é o homem que é o centro da atenção e não a Bíblia. Aí pega, por exemplo, vamos supor, a nossa irmã Ivete, que é erudita da palavra, e fala assim, pô, pera, eles estão interpretando errado. Não é o homem não, é Cristo. Cristo é o centro. Nós cristãos, irmãos, nós temos uma visão cristocêntrica, que é Cristo o centro das coisas. Não uma visão egocêntrica, ego, que a gente fala, né, a gente fala em latim, ego emi, é eu dentro do meu próprio ego. Não é uma visão egocêntrica, é uma visão cristocêntrica. Cristo é o centro, não o homem. Aí a Ivete, com isso, ela começa a falar assim, mas está todo mundo acreditando nisso, que o homem agora é o centro de tudo. Aí o que a Ivete faz? Para defender a Bíblia arcaica, ela começa a criar algo para conseguir combater o que, vamos supor, que eu vou pegar o Sandro, só de exemplo, tá, Sandro? O que o Sandro está explicando. Vocês estão conseguindo raciocinar? É isso, irmãos. Vamos supor, vou pegar um exemplo claro, tá? Nós aqui somos herdeiros do rei, certo? O pastor Fran sempre ensinou a gente a instruir a tomar ceia, pedir perdão para os irmãos. Correto ou não é correto? Não é isso? Ter disciplina dentro da igreja, chegar no horário, vir na escola bíblica, vir nos cultos, vir no culto de oração, vir no culto de quinta. É ou não é? Estou mentindo ou estou na verdade, irmãos? Certo? De repente, o Rafael, que está fazendo teologia, está dentro da igreja Herdeiros do Rei, começa a falar assim, ó, eu acabei de me formar em teologia, sou o máximo, começa a chegar e falar assim, não, mas peraí, a Bíblia está falando que a igreja somos nós. Então não precisa ir no culto de terça, não precisa ir no culto de quinta, porque nós somos a igreja, é só a gente se juntar, porque está na palavra. Pergunto eu para os irmãos, o que os irmãos vão fazer? Não, é verdade. O queimar, irmãos, naquela época era isso. Mas a sentença naquela época era a fogueira. Mas hoje não. Hoje o que os irmãos vão fazer? Não, paulada também não, né? Paulada também não. Merecido. Mas o que os irmãos vão fazer? Vão procurar coisas na Bíblia para falar, Rafael, a sua visão está errada. Só que aí pergunto eu para os irmãos, e para aquelas pessoas que não gostam de vir para os cultos? Vai aderir à minha ideia ou não vai? Vai! Não vai! Vocês estão vendo o perigo, irmãos? É isso que eu estou tentando mover no coração de vocês. Vocês estão vendo o perigo? Vocês estão vendo como que surgem as coisas? É isso, irmãos. É isso. É eu chegar, começar a falar para os irmãos que nós somos a igreja, porque tem muitos que estão pregando isso hoje. Pessoas já não gostam de vir para a igreja e falam, não, mas o Rafael falou que está escrito na Bíblia. Aí eu pego um versículo só e falo, não, é verdade, está na Bíblia. Mas espera aí, tem tanta coisa que está na Bíblia, irmãos. Aliás, tudo está na Bíblia. Tudo.
A gente estava conversando com o nosso amigo psicólogo lá, que é meio ateu. É meio porque, graças a Deus, ele deu né, Fê? Ele deu uma esperança para nós, né? Ele deu uma esperança. Ele virou meio agora porque ele deu uma esperança. O Fê pegou ele numa pergunta e ele ficou opa, acho que tem razão. Estão entendendo? Então, assim, aí nós falamos o que para ele? A ciência a qual você acredita que é psicólogo, ela nasce do cristianismo. Irmãos, tudo nasceu dessa Bíblia. Tudo. Não existe nada nesse planeta que você fala assim, ciência, astrologia. Aqui, irmãos. Lembra que eu falei do nome Abraão? Versátil nas estrelas, lá no... Tudo. Então, assim, se eu começo a pregar isso para os irmãos, e os irmãos não querem vir mais ao culto, vão falar, o Rafael, esse é o nosso pastor. Vai levar todo mundo para o inferno, eu estou dando risada. É isso, irmãos, porque é gostoso. Obrigado, irmão, eu não tinha essa palavra. É cômodo. Porque para que acordar todo dia às 10 horas da manhã para vir na escola bíblica? Sabe? Não, para que vir num culto para que vir num culto orar 30 minutos numa terça-feira? Rafa, mas permita-me Fala, de novo, eu vou dar o meu exemplo mesmo. Manda. A maioria das vezes eu fui ensinado com irmãos que tinham visão pré-tribulacionista. Então eu tinha essa visão, eu achava que isso era o correto. Eu achava. Depois que eu comecei a estudar e criar gosto por isso, eu mudei de ideia. Para mim, a visão correta é pós. Minha opinião. Então, tipo, por quê? Porque eu sempre tinha ouvido acerca do pré. Eu nem sabia que existia pré, pós, mid. Quando eu fui estudar, eu falei, não, mas peraí. Parece que está errado. Então, eu espero que os pré tenham razão, tá? Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que os pré tenham razão. Eu espero que eu esteja errado. Mas pela Bíblia, olhando, faz mais sentido o pós do que o pré. Porque o pré eu vejo que é muita inferência, não tem referência. Então, por isso que eu sou tendencioso. Mas por quê? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Por isso que a gente precisa estudar, irmão. Para saber quais são as linhas de visões. Porque a gente não pode ficar preso somente com o que... Por exemplo, o Rafa ele falou, então é isso, é o certo. É igual o Rafa sempre fala, né? Hebreus, Berianos. A nossa classe, né? Berianos. Conferir. Então, o Rafa... Por exemplo, eu era pré. Não tenho vergonha nenhuma de falar, irmão, eu tive que mudar a minha visão, porque eu comecei a estudar e vi. Eu acho que muita gente, Rafa, tem medo de falar, não, eu estava equivocado, entendeu? Ah, não, aí não. Essa profecia aí é da carne, Deus, hein? É da carne. Não falei Deus, falei eu, hein? É isso que te digo, hein? Não nem envolvi Deus nessa parte, hein? Porque tem uns que fazem, é isso que Deus manda, não. É isso que te digo, tô falando eu. Ainda hoje virá eleito. Irmãos, eu vou falar, é bom, irmã. Não. Mas é bonito a declaração do Fê, pegando da Débora, de muitos irmãos. É isso que eu estou falando. Irmãos, nós que somos bereanos, é que a aula já foi, né? Nós que somos, Vamos lá. Aqui, se atenta aqui na aula. Vamos lá, a irmã Gonçala é bom. Porque ela tem umas perguntas capciosas também, é muito bom. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para os irmãos. Eu vou falar só um, tá? Existe, todo mundo gosta, eu falo porque isso aí todo mundo gosta. Existe um debate, entre outros, mas um que nunca vai ter concordância. Nunca. Esse debate já está há 1800 anos pendurando pela história e não tem concordância. Isso a gente só vai descobrir no céu. Que é o quê? É o quê? Livre-arbítrio e eleição. Tá bom? Isso a gente brinca, a gente dá risada, a gente discute, pode discutir tudo, mas não existe concordância. Estão entendendo? Não existe concordância. É isso que eu falo, tá entendendo? Lógico, irmãos, que se você ler a Bíblia, você vai ver que realmente não existe. Mas não tem concordância, entendeu? Você tá entendendo? Não tem, mas assim, fica assim, né? Não, Sandão. É só ler, né, meu irmão? Então, tô brincando. Isso que o Fê falou é interessante, irmãos. Só para fechar a aula. Pode falar, irmãos. Fala aí que aí eu já encerro. Bom dia. Eu só quero ler um versículo, porque a irmã Gonçala falou daqueles que estão com a gente, né? Que está no nosso meio, mas se afastaram. Não foi isso que você falou? Teve muito que se afastou, que conhece a palavra, que já foi até pastor, que já foi alguma coisa
Sim, agora eu quero ler 1 João, capítulo 1 João, capítulo 2, a partir do 18. Tá falando assim, ó: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos estão surgindo. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Entendeu? Irmã, posso falar uma coisa para a irmã? Eu comecei a aula falando o quê? A Bíblia, mal interpretada, ela é a mãe de todas as heresias. Concordam comigo? Olha o que João fala. Estavam no meio de nós, vou pegar o exemplo do Rafael, estudante de teologia, só para entender. Falava que sabia tudo, mas na realidade não sabia nada. Certo? Estava no meio de nós, mas nunca pertenceram a nós. Porque se tivesse pertencido, permanecia e não teria saído. Só que assim, irmã Gonçala, existem muitas pessoas que não vão concordar com o pastor Fran. Vou pegar o exemplo do Fê, só um exemplo, tá? Eles são em 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, certo? O trio. Beleza? Tô brincando, é só os 3. É o pastor Ronaldo, o pastor Fran e o Felipe. Certo? Vamos lá. Olha como é que surgem as coisas, irmã Gonçala. Olha como, para você entender esse versículo. O pastor Ronaldo, o pastor Fran é o presidente da igreja, certo? Ele doutrinou a igreja, já vai fazer quantos anos, pastor? 26 anos a igreja está aqui, ó, bonita, bela, com gente. Não faliu, porque nós vemos a mão de Deus na igreja. Através do cuidado do pastor, que é o presidente. Estou pegando esse exemplo, tá? Vamos se dizer que um dia o Fê chega e fala assim, cara, pastor, um exemplo só, tá? Se rebelando, não estou falando amigavelmente, tá, irmã? O Fê se rebela contra o pastor, fala assim, quer saber? Eu estou entendendo a Bíblia de outro jeito. E agora eu vou ensinar do meu jeito. É o próprio versículo que João está falando. Saíram do meio de nós, mas nunca pertenceram a nós. Porque se tivesse pertencido, tinha permanecido. Vocês estão me entendendo? É gostoso, irmãos. A heresia, ela é gostosa. Satanás, aqui é todo mundo adulto, né? Todo mundo adulto. Você nunca vai ver um filme adulto com uma mulher banguela ou com um homem feio. Não vai ver isso. Satanás, ele vai te apresentar coisa boa. Eu estou falando, a gente brinca, irmão, não é, pastor? Eu estou falando coisa boa. Não, assim, o irmão fala misericórdia, mas acho que todo mundo já viu isso. Está entendendo? Nunca vai te apresentar uma coisa feia, irmãos. Obrigado, irmã. Nunca fala quem ele é. Você não vê um carequinha. Ó, você não vê um careca. Pode olhar sentinela. Você não vê um careca, você não vê um negro. Pode ver. Oh, desculpa, Samuca, foi mal. Não, careca eu também. Não. Então vamos lá. Vamos lá. Você vai ver sempre o quê? Visão. Ó, pode olhar, irmão. Você vai ver sempre o quê? Visão europeia. Loiro de olho azul. Você nunca vai ver um índio. Nunca vai ver um latino. Pode olhar. Ver os quadrinhos de Jesus, irmão. É sempre aquele galã de olho verde. Pode olhar. Cabelão com bonito. Aquele cabelo aqui é o do príncipe do Shrek, que jogava assim, né? Bonitão. Usa até aqueles shampoo de, né? Você vê que é tratado. Mas é visão europeia, irmãos. É só você ver a origem. É isso que eu estou falando. É só você ver a origem. Teve que pintar um europeu. Teve que ser um soberano. Meu Deus do céu, velho. Parece um trem. Entendeu? Já entendi que acabou o horário. Eu só estou terminando a galera entrar. Vocês estão vendo, irmão? A gente brinca. Mas, ó, eu falei apenas um versículo. Gênesis 12, 3, parte B. Hein? Para os irmãos entenderem a importância que tem a Escritura, irmãos. Lembra que eu falei? Aqui, a gente não brinca de ser crente, irmãos. Não é brincar de ser crente. Ou você é, ou você não é. Porque Cristo é muito enfático nisso, que ele fala assim, numa fonte não pode jorrar duas águas. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Porque se misturar,
Dá o quê? Ânsia. Estão entendendo como é que funciona o sistema? Nós somos bereanos, irmãos, porque nós estudamos a palavra. Eu falo isso com o maior orgulho para todo o pessoal que eu conheço. Nossa sala chama bereanos porque nós analisamos a palavra. E nós vamos onde a Bíblia vai e paramos onde a Bíblia para. Estão entendendo? É isso, irmãos. Por exemplo, por que o Rafa está aí quase 6 meses já em Gênesis? E ainda no 12. Para os irmãos verem a importância que existe um texto bíblico. E assim, irmãos, eu ainda sou pouco. Tem pessoas que perdem 10 anos só lendo Gênesis. 10 anos. Estão entendendo? Então essa é a importância. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, os irmãos terminam de ler lá Gênesis 12, certo? Eu dou uma pausa. Eu sei que a aula que vem lota, irmãos, porque esse sistema aí lota. Eu estou profetizando, tá? Entendeu? Eu estou profetizando. Se as mesmas pessoas que vieram hoje, se tiver domingo que vem, eu já estou feliz da vida. Porque assim, irmãos, eu vou trazer as visões escatológicas, tá? Simples, tá bom? E eu vou orar muito a Deus para me ter a mesma paciência com o pastor Fran, velho. Porque eu me espelho nele, é sério. E eu quero ter essa calma e essa mansidão, eu quero. Entendeu, irmãos? Porque é isso, né? Nós lemos através do ensino da nossa irmã, perdi a palavra, irmãos. Da nossa irmã Suzana, perdão. Suzy, ó. A sabedoria, ela não tem o quê? Uma coisa só, né? Ela é aberta vamos dizer, pro ensino, por quem está estudando essas heresias, né? Ela não tem uma coisa só. O pastor é isso, ó, ele é parcial. Calmo, sereno e tranquilo. Muito oposto do Rafael, entendeu? Por isso que eu me espelho, né? Eu vou olhando ali para ele, eu vejo o sorriso. O pastor, por ele ser branquinho, a gente vê pelo temperamento. Quando ele fica vermelho, é hora da gente se calar. Entendeu? Então é assim, a gente tem que vai se atentando. Agora, se ele ri e gosta, você fala, então vamos continuar. Tá indo bem. Então é brincadeira, irmão. Tudo só para a gente brincar. Irmãos, Deus abençoe. Eu falei apenas uma origem, tá? Lembrem disso, irmãos. Nelson Darby. Pode estudar, irmãos. Não fiquem com as minhas palavras. Lembra que eu falei para vocês? São bereanos. Estudem. Estudem. Não fiquem pela palavra do Rafa. O Rafa é falho como todo mundo. Tá bom? Porque isso vai abrir muito a mente de vocês. Muito. Tá? E o mesmo sentimento que vocês falam, vamos tacar fogo no Rafael, vamos dar paulada nele, por ele falar de não vir ao culto, é esse sentimento que nós temos que ter quando surgem as heresias, irmãos. Vamos combater, tá bom? Mas sem pau e fogo, é só com a palavra, por favor. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Sementinhas, eles vão estar lendo o texto em Colossenses 1,16, todos representam, e eles continuam com o tema Conhecendo a Bíblia. Todos não? Ah, não é não? Acho que não precisa não. Só que não. Ai, ai. Nova geração, eles continuam aprendendo sobre a vida de Jesus. O texto áureo de João 11, 25. Vem, nova geração. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
João 11, 25. Berianos, o nosso texto áureo se encontra em Tiago 1:5. O nosso irmão Sandro vai estar representando a classe e em seguida a palavra está com o pastor Fran. Paz do Senhor, irmãos. O livro de Tiago 1, versículo 5. Diz assim, ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Uma das coisas que o Rafa falou aqui, usando o exemplo da nossa irmã Débora, me fez lembrar de uma frase do pastor Billy Graham, quando ele diz assim, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais o meu eu é confrontado. E vejo quando eu estou distante de Deus e o quanto eu preciso viver essa verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela liberta, ela cura e ela salva. Então nós temos que ter realmente isso em nossas mentes, como a Débora falou na reunião com os nossos irmãos. Quando começamos a ler a Bíblia, nós somos confrontados, mas ela tem a nossa libertação, ela tem a nossa salvação. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Errai por não conhecer as Escrituras, nem o... Então a gente tem que conhecer para a gente não errar, né? Andar certinho, né? Que aula maravilhosa, né? Tão gostoso, né? Não é aquela aula maçante, né? Que a gente tem tantas dúvidas que não tem nem coragem de perguntar, né? Mas é bom quando a gente vai com alguma dúvida, aí a gente pensa assim, ó, eu vou tentar descobrir isso daí. Isso daí traz responsabilidade, né? Aí você vai pegar lá os livros, os materiais que você tem em casa e vai debruçar em cima e vai procurar resposta para aquilo que você foi com dúvida, né? E aí depois, quando volta aqui, surge a pergunta, você pá, tá aqui, ó. Né? Então é assim, a gente vai aprendendo cada dia e vamos morrer sem saber nada. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos, vocês tenham um bom dia, um dia de bênção, um dia de vitória, e espero que aqueles que estão retornando das viagens, né? Muitos viajaram, que todos façam uma viagem tranquila e segura, né? Nosso irmão Jonatas, Cimeire, que estão lá em Porto Seguro, que Deus abençoe eles lá, e a todos que estão viajando. Amém? Vamos ficar em pé, assim nós vamos encerrando. O irmão Samuel vem fazer a oração final em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Às 18h30 estaremos aqui em nome de Jesus. Aê, glória. Amém. Ainda bem que existe a graça, né? Não merecemos, mas vamos receber também. Não vem de nós, é de Deus. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa aula. Tanto, Senhor Jesus, nós, os bereanos, Senhor Jesus, tanto as outras salas também. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Senhor Jesus, que isso que nós aprendemos, Senhor Jesus, seja uma semente que foi plantada em nosso coração. E isso, Senhor Jesus, gere frutos que, Senhor Jesus, a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, eu declaro, Senhor, um domingo abençoado para todos. Senhor Jesus, que todos voltem para casa e depois retornem para o culto à noite. Senhor Jesus, cheio de fé. Senhor Jesus, com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Senhor, eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende suas mãos, receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus esteja sobre vós, sobre os vossos lares, vossos filhos, familiares,
hoje, amanhã e para todos sempre. Crendo, nós confirmamos dizendo amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus abençoe vocês que estão assistindo através da live. Tenham um bom domingo e o convite para estar aqui às 18h30. Todo mundo sentadinho. Eu vou receber meu tesouro e esperança.